Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui uma pequena reflexão. Sejam todos bem-vindos, vocês que vão assistir aqui na gravação, vocês aqui presentes, graça e paz. Eu quero falar sobre as características do fariseu. Queridos, a Bíblia fala de fariseu como uma religião, né? uma vertente do judaísmo, e a Bíblia fala do fariseu, a pessoa que era de fato um fariseu nas suas obras. Na época de Jesus de Nazaré, havia algumas vertentes dentro do judaísmo. Tinha os fariseus, os saduceus, eram os mais populares, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Então, essas quatro vertentes do farisaísmo, ela era muito forte na época de Jesus. E tinha, claro, o judaísmo. Então, preste muita atenção aqui, corta para mim. Não existia evangelho evangélico na época de Jesus, tá? Algumas pessoas dizem, Jesus era evangélico? Não, Jesus não era evangélico, tá? Jesus era um judeu que veio cumprir a lei, tá bom? Então Jesus era um judeu que veio cumprir a lei. Então Jesus, ele praticava na sua época o judaísmo, porque ele estava debaixo da lei, né? Então ele estava vivendo o judaísmo, que era a religião oficial dos judeus. Eu vou dar um exemplo mais simples. Por exemplo, desculpa a redundância, existem várias igrejas evangélicas, né? A igreja X, a igreja Y, a pentecostal, a neopentecostal, a tradicional. E cada igreja, né, eu vou chamar de igreja, mas nós sabemos que não tem nada a ver, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas cada instituição dessa tem uma doutrina ou um ensinamento fundamentado na Bíblia, mas de forma diferente, né? A mesma Bíblia que eu tenho aqui, na igreja lá que os irmãos guardam o sétimo dia, eles pregam diferente usando a mesma Bíblia, só que eles aplicam o texto de forma diferente. Na igreja lá que as irmãs, né, usam o véu, eles pegam a mesma Bíblia, mas aplicam o texto de forma diferente. Então na igreja pentecostal, neopentecostal, aquela tradicional que não pode nem bater palma, eles usam a mesma Bíblia. Então a desculpa não é que a Bíblia é diferente. Tudo bem que tem as traduções diferentes, né? Que aí você tem que pesquisar direitinho para ver a que mais se aproxima e tem coerência com o Evangelho. Então o que acontece, irmãos? O Evangelho está aqui, o Evangelho é o centro. O Evangelho foi manifestado por Cristo. Só que quando Jesus, ele nasceu e ele viveu no período da lei, ele não estava pregando o Evangelho, porque ele estava ainda cumprindo a lei. No momento da Páscoa, com os discípulos, tá? Com os 12, porque apesar de Jesus ter multidão seguindo, havia uma multidão seguindo a Jesus, mas ele não celebrava a Páscoa com todo mundo. Na hora de celebrar a Páscoa, ele só celebrava com os 12. No momento que ele estava celebrando a Páscoa, ele pegou o pão e ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vocês. Pegou o vinho e disse: esse é o sangue da nova aliança que será derramado em favor de muitos. No tempo de Jesus ele disse será, né? Porque ali ele não tinha derramado ainda, obviamente, ele estava vivo. Então, irmãos, Jesus estava cumprindo a lei e ele iria para a cruz inaugurar uma outra aliança, uma nova e eterna aliança.
Mas antes dele ir para a cruz, ele estava cumprindo a lei de Moisés. E no tempo que ele estava cumprindo a lei, que era o judaísmo, havia os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. E naquela época, dentre os fariseus, havia os hipócritas. Ô irmão Elcio, todo fariseu ele era mentiroso, enganador? Não. Paulo era um fariseu, né? Antes dele se converter ao Senhor, Paulo ele era um fariseu, ele era praticante da lei, zeloso de boas obras, né? E diz o texto lá em Filipenses que segundo a lei, ele era irrepreensível. Ou seja, quando olhava para a lei, quando os sacerdotes, os doutores, os príncipes do judaísmo, os mestres da sinagoga, olhavam para a lei de Moisés e olhavam para Paulo, Paulo era um homem digno. Paulo era um fariseu, praticante do farisaísmo, porém ele não era um hipócrita, ele era verdadeiro. Preste muita atenção no que eu vou falar. Amém? Minhas ovelhinhas estão aí? Como diz um... Vocês vigiam na terra, viu? Então, irmão, quando se refere a Paulo como fariseu, Paulo era fiel. Paulo ele era honesto dentro do judaísmo. O que é que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Você conhece um irmão crente da igreja A, da igreja B, da religião X ou da religião Y? Ele crê em Deus. Agora mesmo pela manhã eu dei uma carona a uma mãe de uma aluna minha que é espírita. E eu estava falando para minha esposa que a filha que treina boxe comigo, ela é da Umbanda. E você precisa conhecer a pessoa. Pense no amor de pessoa, pense no amor de gente, pense em pessoas bondosas, generosas, sabe? Pensa em pessoas justas. Então não é a religião evangélica, católica, espírita que vai definir caráter de ninguém. Porque quem tem, está no espírito, é a essência dele. Ele é a raiz, não são as folhas. Não é, sabe, a aparência, é o que está dentro de cada um. Ah, irmão, mas ele está na religião A, na religião B. É como eu falei das igrejas evangélicas, que uma pega a Bíblia e o mesmo texto explica de outra forma e faz com que as pessoas venham viver de outra forma. O outro pega a mesma Bíblia e ensina de outra forma e faz aquelas mesmas pessoas viverem de outra forma. Mas existe um padrão? Sim. Existe um modo, um modelo? Sim. E como eu vou encontrar esse modelo, Elcio, irmão Elcio? Não 100%, mas mais próximo de Jesus. Só por meio da separação entre os pactos. Você precisa entender a lei, você precisa entender a graça, porque fariseu tem na lei e fariseu tem na graça. Fariseu tem no evangelho, no evangélico, no meio evangélico, e fariseu tem no catolicismo. Tem fariseu no candomblé, tem fariseu na Umbanda, tem fariseu em qualquer religião. Não, porque todos os evangélicos estão certos. Aí já começa o farisaísmo. Porque o fariseu é aquele que pratica uma religião, mas ele não é fiel aos princípios dela. Ele é hipócrita aquilo. Ele é um hipócrita, ele é um mentiroso. Então Paulo, ele era um fariseu zeloso. Só que quando Jesus se refere em Mateus 23 para os fariseus, ele chama aqueles fariseus de fariseus hipócrita. Então tem evangélico hipócrita, tem católico hipócrita, tem pastor hipócrita, tem padre hipócrita. Quem está entendendo? Por quê? Porque é da pessoa, é o ser humano, é a própria árvore, e a árvore ela vai manifestar o fruto. Jesus, quando ele começou a pregar, Jesus nunca disse: olha, eu quero que vocês sejam dessa religião e abandonem a essa. Não,
Jesus só apontava o reino de Deus. Safirinha, por favor, venha para aqui para o espaço também, pai. Jesus apontava o reino de Deus. Ou fica quietinha, tá bom? Jesus apontava o reino de Deus e as pessoas seguiam a Jesus porque queriam seguir um padrão correto e justo. Mas Jesus não obrigava ninguém. Certa feita Jesus curou um jovem e o jovem disse: deixa eu te seguir. Jesus disse: não, você não vai me seguir. Não, mas eu quero seguir a tua doutrina, eu quero seguir os teus passos, eu quero andar com o Senhor, eu quero fazer parte do teu discipulado. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não. Volta para a tua casa e conta para a tua família, dá testemunho da tua família o quão bom Deus tem sido na tua vida, o que Deus fez na tua vida. Então, queridos, nós entendemos que o que Deus faz nas nossas vidas é independente se você está na religião A, na religião B, na igreja X ou na igreja Y, porque Deus faz na vida do filho, não é da vida do religioso. Amém? E Deus não faz porque você merece, Deus faz porque Ele é gracioso, Ele é bom. Eu lembro de algumas situações que eu ia fazer alguma coisa por alguém, e aí eu via muito alguém chegar e dizer assim: mas aquela pessoa não merece, se eu fosse você eu não faria isso, aquela pessoa não presta. Mas eu não quero saber se aquela pessoa presta, eu quero saber se eu presto. Não é se a pessoa é boa ou é má, não é se a pessoa merece ou não merece, é se você está disposto, é se você é bom. Bom não no sentido de se exaltar, mas bom de coração. Quem está entendendo? Eu não vou perdoar porque o outro me pediu perdão, eu vou perdoar porque eu sou perdoador. Eu não vou amar porque o outro me ama, eu vou amar porque o amor de Deus está em mim e esse amor me constrange a amar. Se ele merece ou deixa de merecer, eu não tenho nada a ver com isso. É uma questão nossa. Então, quando o cristão ele trata com ele mesmo ao invés de tratar com o outro, com a religião, ele consegue entender Cristo e ele deixa de ser hipócrita. E uma das características do hipócrita é essa aqui, ó. Olha o que disse Jesus. Está em Mateus capítulo 12, no versículo 33 em diante. Alguns versículos. Olha lá. Ou dizes que a árvore boa e o seu fruto é bom? Ou dizes que a árvore é má e seu fruto também é mau? Porque pelo fruto conhece a árvore. É Jesus falando. Aí ele diz assim, ó: raça de víbora. Víbora é cobra, né? Presta atenção. Raça de víbora. Raça de víbora. Jesus falando, tá? Ô irmão Elcio, você às vezes prega muito forte, você fica denunciando aí os pastores, você fica denunciando aí a corrupção religiosa. Jesus é amor, irmão. Jesus não ofendia as pessoas. Ah, você fica dizendo que aquele pastor é mentiroso, você fica dizendo que aquele pastor é um cão guloso. Jesus não falava nada disso. Não, Jesus chamava de raça de víbora. Não, Jesus não chamava nada disso. Não, Jesus em João capítulo 8, versículo 42, 43, 44, Jesus chama aqueles homens de filhos do diabo. Não, irmão, Jesus era muito manso e muito dócil. Jesus não agia dessa forma, não. Jesus pega um chicote e começa a bater nas mesas e quebrar tudo lá no templo e expulsar os vendedores. Entenda uma coisa, irmão: ser de Deus não é você aceitar tudo. Ser de Deus não é você abraçar tudo. Ser de Deus não é você ser um bobo, é você ser justo. Amém? É ser justo. Não é você, ah não, tudo bem, porque eu sou de Deus, então o que você fizer, não é assim.
eu tenho os meus direitos e os meus deveres, e para ser justo eu preciso cumprir. Todos nós precisamos. Eu trabalhei numa empresa que o patrão queria que eu estourasse o horário porque tinha que fazer hora extra, e eu falei para ele, tal horário, no meu horário, esses dias eu não posso ficar, porque eu tenho um compromisso com o povo de Deus, com a igreja. Aí ele disse assim, ou a igreja ou o trabalho, porque todo mundo fica e você não quer, e você não é crente? Eu digo, é assim é? É porque eu sou crente que você acha que eu tenho que ficar. Então por que os meninos ficam, já que os meninos não são crentes? Então, na teoria, os meninos não iam ficar. Falei, não, meu filho, nós temos que ser justos. O meu é meu, o seu é seu. O que eu te devo, eu tenho que pagar. Foi isso que Jesus ensinou? Dê a César o que é de a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Precisamos ser justos. Então Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Porque a árvore má, ela dá mau fruto, mas a árvore boa, ela produz bom fruto. Aí ele diz assim, raça de víbora, como podeis vocês dizerem boas coisas, sendo maus? Pois do que a boca fala, o coração está... O que a boca fala, o coração está cheio. E o que é coração? É a mente. Amém? Porque o órgão que bombeia o teu sangue não pode pensar, ele não pensa, né? Ele é um músculo. Então o coração pensante é aqui. As tuas razões, as tuas emoções, as tuas faculdades, o teu entendimento, está tudo aqui. Se isso aqui é bom, você é uma pessoa boa. Se isso aqui é perverso, você é uma pessoa perversa. Mas o que é que o fariseu, o hipócrita, o religioso, que não teme ao Senhor e não reconhece o tipo de árvore que ele é, e ele não quer saber do fruto que ele tem que dar, ele vai terceirizar, ele vai procurar um bode expiatório. Deus disse para Adão, não coma. Deus não falou nada para a serpente, Deus não falou nada para Eva, Deus falou para Adão, não coma. Ele comeu e depois ele disse, foi o quê? A mulher que tu me deste. Mas Deus falou para ele. O que Deus está falando para mim é para mim. O que Deus está falando para você é para você. Se eu errar, eu vou ser o responsável. Se eu acertar, glória a Deus por isso, acertei. Mas eu não preciso ficar procurando um motivo para culpar. Isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Por quê? Porque Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. E Jesus disse que do pensamento é que flui o bem e o mal. Jesus disse que é do coração do homem, falando da mente do homem, daquilo que ele promove, produz na mente, é que sai o adultério, a mentira, o roubo, a prostituição, os homicídios. É do coração do homem. Mas aí vem o fariseu hipócrita e diz assim, o diabo está usando a sua vida. Não, porque, irmão, o espírito da pombagira pegou a moça e a moça traiu o marido. Não tem espírito da pombagira. Aí o homem traiu. Não, a moça, a mulher é a tal da pombagira. O homem é o espírito de prostituição. Não, porque o espírito de prostituição se apoderou do homem e o homem traiu. Não tem espírito de prostituição. Você já viu a expressão que nós usamos? É um provérbio secular que nós usamos essa expressão espírito de porco. A gente se refere a algo que é sujo, não é isso? Algo imundo, né? Você vê uma pessoa suja, a não ser se estiver doente, né? Que a gente tem que respeitar. Mas se é uma pessoa que não se cuida, aí a gente usa essa expressão, né? Espírito de porco. Porque o porco, espírito de porco. E o que é um espírito de porco? Não existe espírito de porco. É uma força de expressão que nós usamos para definir uma pessoa que não se cuida. Espírito de porco. Por quê? Porque nós associamos o porco ao quê? A lama, não é isso? A lavagem, não é isso? Você pega lá o porco, dá um banho e tal, solta ele. Ele não quer conta de ficar dentro de casa.
ou no quintal, ele vai logo para a lama, porque é da natureza dele, a essência dele é aquilo ali. Aquilo ali é o natural dele. Então, quando a pessoa pratica o que é errado, quando a pessoa mente, quando a pessoa trai, engana, manipula, distorce, não é porque alguém possuiu, não é porque um ser espiritual entrou nele e está destruindo os neurônios dele, não, é porque ele é assim. Elcio, mas aí quem está falando é você, quem está falando sou eu não, quem está falando é Jesus. Jesus que falou que pelo fruto conhece a árvore. Foi Jesus que vai brigar com ele. Foi Jesus que disse que é do coração do homem que sai o adultério, a prostituição, o engano. Está tudo dentro do homem. Não, mas o pastor me falou que um diabo entra nele e ele começa e bota a mão para trás, e bota a mão para frente, e desce na boca da garrafa. Não tem nada disso. Isso aí quem falou foi o pastor, não foi Jesus. Aí você decide se você quer ficar com o que o pastor falou ou com o que Jesus está falando. É uma decisão sua, é algo racional. Mas eu pensei, cuidado com teus pensamentos. Em Provérbios diz que enganoso, Jeremias, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E em Provérbios, o sábio Salomão ele disse que há caminho que para o homem parece bons, mas o fim conduz à morte. Então tem coisa que eu acho, que eu penso, eu acredito, eu faria dessa forma, mas não é eu. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então consultar o Evangelho é você andar em linha com o que Cristo falou, e não com o que você pensa, com o que o pastor pensa, que o padre pensa, que o religioso pensa, porque aí você vai estar andando pela cabeça do homem, do outro. Mas ele está com a Bíblia na mão. Meu irmão, quem é que não tem acesso a uma Bíblia hoje? Até o ateu está com a Bíblia na mão. Tem canal no YouTube aí de ateu com a Bíblia, pregando para você desacreditar de Deus. E vou te falar uma coisa, eles dão uma aula, historicamente falando, porque eles conhecem muito de Bíblia. Tem ex-pastores aí ateus, tirando um bocado de gente da fé, eu não vou dizer da igreja, da fé, e tornando essas pessoas ateístas. Eu estou com um vídeo aqui de stand-by, que em breve eu vou soltar, de uma pastora que já esteve aqui. Mas eu vou soltar não um vídeo falando da pessoa, mas mostrando os porquês as pessoas desacreditam em Deus por meio dessas filosofias baratas com o nome de ateísmo. Porque é fácil pregar a Bíblia e tornar uma pessoa ateísta quando você alimenta o teu próprio ego e quer satisfazer as tuas próprias vontades e não se dobra à vontade do Pai. Quantos crentes decepcionaram com Deus porque pediu alguma coisa a Deus e Deus não deu, e agora vivem atribuladas? (35) O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do seu mau tesouro ele tira coisas más. Olha que coisa. O homem bom do seu bom tesouro ele tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro ele tira coisas más. Você tem um tesouro, é essa sua mente, é esse seu coração, essa sua sabedoria, esse seu entendimento. Mas não use esse conhecimento para o mal. E não queira também se justificar culpando A mais B, porque nós somos responsáveis, a não ser se alguém tem um problema psíquico, faz algum tipo de tratamento mental, psicológico, que não tem as suas faculdades, o seu, digamos assim, o seu controle emocional para discernir. Todavia, entretanto, se é uma pessoa saudável, tem consciência das duas coisas, uma: ou ele está sendo enganado, porque as pessoas enganaram, ou ele tem consciência e faz, e depois procura alguma coisa para se justificar. O mesmo Deus que falou para o pai, Adão, não coma, foi o mesmo Deus que falou para o filho de Adão, Caim: o pecado está jaz à porta, cabe você dominar.
era para Caim dominar, era para Caim não fazer o mal com o irmão, mas foi justamente Caim que foi lá e tirou a vida do próprio irmão. Então hoje é muito fácil um pastor, um líder dizer assim: fulano está roubando, fulano está matando, é o diabo que está usando. Mas é muito difícil um pastor olhar na cara e dizer: ei, quando você errar, quando eu errar, somos nós, viu? Tem ninguém para culpar não. A religião nos ensinou a culpar A mais B. Nós não, nós somos conscientes. Então vamos a cada dia nos converter a esse evangelho que nos dá uma consciência pura de quem somos e nos dá de fato discernimento para saber o que é bom e o que é mal. Amém? Vamos cantar mais um louvor.